Olá pessoal, dando continuidade ao nosso conteúdo de polinômios, essa é a segunda aula onde nós veremos a soma e a subtração. Definição: para somar ou subtrair dois polinômios ou outras expressões algébricas, devemos somar ou subtrair os termos semelhantes. Para polinômios, isso significa somar cada um dos monômios com a mesma potência. Então vejamos alguns exemplos. Então pessoal, o primeiro exemplo aqui, item A, efetue a seguinte soma. Então, o primeiro polinômio é menos 3x à quarta, mais 2x ao cubo, menos 9x ao quadrado, mais 2. O segundo polinômio, que eu vou somar, é x à quinta, mais 2x à quarta, menos x, mais 4x ao quadrado, menos 3. Como se trata de uma soma, os dois sinais aqui fora dos parênteses são positivos, eu vou simplesmente tirar esses dois parênteses. Então, vai ficar, essa soma vai ser igual a menos 3x à quarta, mais 2x ao cubo, menos 9x ao quadrado, mais 2, mais x à quinta, mais 2x à quarta, menos x, mais 4x ao quadrado, menos 3. E agora eu vou começar a agrupar o que for semelhante. Então, olha, eu vou começar já pelos maiores graus, Então, o maior grau aqui, nessa soma, é o grau 5. No grau 5, eu tenho o x à quinta aparecendo aqui. Como eu não tenho mais nenhum x à quinta, eu vou simplesmente copiar ele aqui, olha, x à quinta. Agora, eu vou olhar para o x à quarta. O x à quarta, ele vai aparecer menos 3x à quarta, mais 2x à quarta. Então, eu vou escrever mais, menos 3 mais 2, que multiplica x à quarta. Então, agora eu vou olhar para o x ao cubo. X ao cubo aparece aqui. E não aparece mais em lugar nenhum. Então, eu também vou simplesmente copiar. Então, vai ficar mais 2x ao cubo. X ao quadrado aparece aqui e aqui. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Vou pôr em evidência. Então, vai ficar mais o menos 9 mais o 4, que multiplica x ao quadrado. Continuando, eu vou olhar para o x. Para o x, ele aparece só aqui, menos x. Então, eu vou também só copiar ele, menos x. E aí, os termos independentes, eu também vou somar. Então, vou somar o 2 com o menos 3. Então, vou somar aqui, olha, mais 2 menos 3. Então, agora é só resolver. Então, vai ficar x à quinta menos x à quarta, porque é menos 3 mais 2 dá menos 1. Então, menos 1x à quarta, mais 2x ao cubo, menos 9 mais 4 vai ficar menos 5x ao quadrado, menos x eu já tinha, 2 menos 3, menos 1. Então, essa é a soma dos nossos polinômios. Item B, efetue a seguinte subtração agora. Então, é do mesmo jeito, pessoal, com a diferença que agora eu tenho um sinal negativo aqui. Então, esse sinal é como se fosse o menos 1 aqui fora multiplicando. Então, ele vai multiplicar o polinômio todo. Então, eu vou ter que fazer uma propriedade distributiva aqui com esse sinal. Ou seja, eu vou trocar o sinal de todo mundo da segunda parte.
Então, nesse caso, ficaria assim, olha, o primeiro polinômio, o sinal é positivo, então vou repetir, né? 2x à quinta menos 3x à quarta mais 5x ao cubo mais x ao quadrado menos x, aí menos, agora eu vou distribuir, então vai ficar menos x à sexta, menos com mais, menos x à quinta, menos com menos, então vai ficar mais 4x à quarta, menos com menos, mais 2x, menos com mais, menos 6x ao quadrado, menos com menos, mais 3. Então, agora, novamente, né, eu vou juntar aquilo que for comum. Então, primeira coisa aqui, né, eu vou olhar para todo mundo e vou ver quem que é o maior grau. O maior grau aqui, o maior expoente, né, é o 6, eu tenho x à sexta aqui, e ninguém mais tem x à sexta. Então, eu vou só copiar ele. Então, vai ficar menos x à sexta. Agora, eu vou olhar para o x à quinta. Olha, x à quinta eu tenho 2x à quinta menos x à quinta. Então, vai ficar mais 2 menos 1 x à quinta. Aí eu vou juntar agora o x à quarta. X à quarta aparece aqui e aparece aqui. Então vai ficar mais menos 3 mais 4 x à quarta. X ao cubo aparece aqui e só. Então, eu vou simplesmente copiar. Mais 5x ao cubo. X ao quadrado aparece aqui e aparece aqui. Então, vai ficar mais 1 menos 6x ao quadrado. O x aparece aqui e aparece aqui. Então, vai ficar mais menos 1 mais 2 que multiplica x, e o termo independente sobrou só o 3, né? Sobrou só o 3 aqui, então eu vou só somar mais 3. E agora eu junto, né? O que der para juntar fazendo as contas, né? Então vai ficar menos x à sexta mais x à quinta mais x à quarta mais 5x ao cubo menos 5x ao quadrado mais x mais 3. E com isso a gente encerra, né, essa aula de soma e subtração de polinômios. Vejo vocês na próxima. Até mais.